Você tem medo de falhar? A verdade é que esse medo não é sobre o que os outros vão pensar de você, mas sim o que você pensa sobre você mesmo. É sobre a vergonha de não ter tentado o suficiente. E eu conheço essa vergonha de perto. E ela que me paralisou e me levou ao maior fracasso, que foi a reprovação na OAB. Seja bem-vindo ao Ponto Zero. Aqui falamos sobre como a disciplina nos tira do modo automático e nos leva a uma vida mais completa. E para mim, a jornada da disciplina começou após eu literalmente ter reprovado na minha trajetória de vida. Eu iniciei o curso de Direito em 2018 e me formei em 2022, mas eu confesso para vocês, eu nunca levei a sério. Era a famosa síndrome de fazer o mínimo. Por falta de disciplina, eu fui simplesmente empurrando e o resultado vocês já sabem, né? Eu reprovei. E aqui vem o primeiro questionamento. Você já fez o mínimo para evitar o fracasso e descobriu que o mínimo te leva exatamente a ele? A reprovação não me fez parar, ela me fez fugir. Tá bom. Naquele momento, o medo de fracassar novamente era tão grande que eu decidi fugir e mudar totalmente a trajetória da minha vida. Eu abandonei o caminho que eu tinha escolhido. E aqui eu já começo com uma reflexão, porque quantas vezes nós simplesmente desistimos de algo que gostamos ou que sentimos que temos que fazer simplesmente pelo medo do fracasso? Pelo medo de ter que fazer de novo, pelo medo de ter que falar para sua família que não deu certo. Essa fuga foi tão completa que eu passei 2 anos inteiros literalmente fugindo do direito ou tudo que tivesse ligação com ele. Inclusive o estudo sério. Eu estava vivendo no automático, trocando o esforço pela distração, apenas para não enfrentar o medo de falhar de novo. O fracasso se tornou um trauma. E essa mudança radical não foi motivada por um novo sonho, mas sim pelo medo de repetir o erro de ser indisciplinado. Foi o medo agindo como um motor. E aqui vem o segundo questionamento. Quantas das suas grandes mudanças de vida foram, na verdade, uma fuga do medo de ter que se comprometer com a constância? Mas o medo, quando não é encarado, ele nunca some. Ele apenas fica atrás da cortina. E recentemente, depois desses 2 anos afastados, eu decidi que era a hora de enfrentar esse fantasma de novo. Eu decidi que eu ia estudar novamente e que eu faria a prova da OAB. Eu fiz a prova, eu passei na primeira fase e a sensação de que a disciplina estava voltando veio à tona. Mas a vida não é linear. Na segunda fase, eu tropecei e reprovei de novo. Cara, pra mim é até emocionante, sabe? E aqui tá a diferença entre o antigo Rafael e o novo Rafael. O antigo, com certeza, teria desistido, falado que aquilo não é pra ele e simplesmente ter se escondido por mais 2 anos. O fracasso é um professor que só ensina quem tem disciplina para fazer a lição de casa. Eu tropecei, mas eu não caí num modo automático. E o que eu faço agora? Eu vou estudar mais, eu vou me disciplinar mais e eu não vou fugir. E essa é a única atitude que te faz vencer o medo do fracasso. Reprovar, falhar, cair, faz parte do processo. Nós só vamos vencer o medo do fracasso com disciplina e constância. A constância transforma o fracasso isolado em apenas um degrau da nossa evolução. Seu medo do fracasso de hoje não pode paralisar o seu sucesso de amanhã. Aceite que você vai falhar e use a falha como um feedback e volte no dia seguinte para o seu ponto zero. Então esse foi apenas um pequeno relato do que aconteceu comigo, para que vocês também possam refletir quantas vezes a gente simplesmente desiste de algo sem ao menos chegar ao final, simplesmente por medo de fracassar. Então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual área da sua vida que você tem levado nas coxas por medo de tentar de verdade. Me conta aqui nos comentários. E se você também acredita que a disciplina é a base para uma vida sem fuga, inscreva-se aqui no canal e vamos juntos nessa busca pela nova vida. Eu te espero no próximo vídeo. Fui!